Bem-vindos a mais um podcast Corretor de Elite. Hoje nós estamos aqui com um corretor mito no mercado imobiliário. Eu quero apresentar para vocês Pierre. Bem-vindo, Pierre. Obrigado pelo convite. E o Pierre está acompanhado hoje com a filha, Valentina, é isso? Exato. Pierre, queria começar te perguntando qual que é a emoção. Eu tenho duas filhas também, né? Eu certo. sempre quero estar do lado. Me explica qual a importância de estar com a filha junto aí, como que é esse sentimento. Na verdade, assim, eu já tenho 3 filhas e uma neta. E uma neta já. Uma neta. A minha primeira filha também teve uma certa introdução e a Valentina, ela acabou me acompanhando já desde cedo. Eu tenho foto dela em plantões de venda comigo com 1 ano de idade, 1 ano e meio, 2 anos. Já corretora com 1 ano já. Exato. E acabei criando algumas tendências, alguns diferenciais. E tem muita foto da Valentina dentro das aeronaves, eu fazendo atendimento aos clientes, ela no meu colo, dentro do helicóptero, a gente sobrevoando o Balneário Camboriú, ela bebezinha, um pouquinho mais alto, e assim... Foi crescendo nesse meio. Exato. Tanto é que são muitos construtores que conhecem, né? Eu interajo muito forte com a mídia digital, bastante forte, né? E quando a plataforma Instagram chegou em 2016, 2017, eu acabei sendo realmente o que a plataforma estava buscando. Porque o Instagram, o que ele busca, né? É a ferramenta que mais vende hoje no mundo. Sim. Inclusive, todos os algoritmos de todas as empresas hoje, todo o marketing do mundo é baseado nos algoritmos da plataforma Instagram. Eles revolucionaram o que é a mídia, né, digital. Tanto é que até 2017, 2018, você nunca viu uma propaganda televisiva da marca Maserati, da Bugatti, você nunca viu a marca de muitos carros de Lamborghini luxo. Também, né? Lamborghini. Ferrari, lá de vez em quando aparecia num filme, nunca estampado. Algumas marcas de relógio, tudo bem. E o que o Instagram ele trouxe? Assim que começou, né, a parte do Instagram, você conseguiu ver todas essas marcas dentro da mídia digital, né? Mais aberto. Mas deixa eu te perguntar, geralmente a gente traz os corretores aqui, a gente vê tudo assim, 2010 para cima, né? Eu tô na corretagem desde 2008 e achei um mais antigo que eu na corretagem. 2007. O que te trouxe para a corretagem em 2007 aí? Bem, na verdade, assim, vamos lá. Eu venho da área de atacados, né? Me criei dentro de atacados. Meu pai tinha uma distribuidora de doces e gêneros alimentícios muito conhecido na região. E eu me criei, tipo assim, lá em casa, 5 irmãos. Eu era aquele que estava com 9, 10 anos, o pai carregando o caminhão, eu queria estar ajudando, ligava o caminhão, eu estava... pegar uns doces já, né? Ali do lado. E o meu pai, ele me plantou uma semente muito grande, cara. Assim, quando ele começou a deixar eu ir junto, né? Ele tinha o hábito de carregar uma caixinha com vários produtos. E daí ele falava que aquilo dali era o resista parado. Daí ele chegou para mim o seguinte, assim, ajuda o pai, vai levando a caixinha. E eu ia levando a caixinha, né, cara? Eu tô falando isso daí com 10 anos, tá? Daí, lógico, que os comerciantes achavam tudo bonitinho, né, cara? Tu chega com aquela caixinha, né? Paçoca, pé de moleque. Na época tinha o pirulito pelota, aquele que tu bota uma hélice e ele voa, se lembra? Pirocóptero. Pirocóptero. Meu pai foi o primeiro representante de Santa Catarina daquele pirulito, certo? Daí ele chegou assim, dos próximos, todo mundo que comprar o pacote pirulito, meu pai fazia isso. O meu pai tinha o hábito de dar mesadas para nós em casa. Eu sou o segundo dos 5 filhos. Então todos nós, chegava todo sábado, meu pai dava uma mesada, depois a gente vinha da missa. Né? Tinha que todo mundo ir na missa, depois ele dava. Então, meu irmão mais velho, depois daí tinha o Cristian abaixo de mim, 1 ano de diferença, depois o Marcos, 3 anos de diferença, depois a minha irmãzinha, que daí com 5 anos ainda não estava ganhando, né? Mas ele educou dessa maneira. Quando eu comecei a ajudar ele pegou aquele pacote de pirulito, e ele assim, tu vai ganhar tantos centavos em cada pacote. O primeiro dia foi 5 vezes maior do que eu ganhava numa mesada da semana. Cara, assim, o que aconteceu? Chegava todo dia de tarde, eu já não queria mais ir pro colégio, né? Sim, já queria estar junto com ele. E assim, meu pai, ele é de uma família ali são 7 irmãos, né? Todos os meus tios têm 2, 3 faculdades, e o meu pai foi o único dos irmãos que não fez faculdade. Mas graças a Deus,
o que tinha a maior condição financeira era ele. Se desenvolveu bem. Pela parte de vendas, né? E dos meus outros irmãos, eles preferiam continuar ganhando a mesada. Eles não queriam saber disso ali. Não querem aumentar, né? Eles querem ficar na segurança. Então, desde cedo, cara, eu tive uma independência financeira muito grande. Eu, com 13 anos de idade, comprei a primeira moto. Com 12 anos, já ligava o carro para cima, para baixo. Daí, acabamos comprando uma moto que eu só podia usar só 2 horas, sempre no domingo, né? Na rua. Daí depois caí uns 3, 4 tombos, me quebrei todo de moto. Daí foi lá e disse, cara, comprei meu primeiro carro. Foi um Corcel verde abacate do circo Balão Mágico. Meu pai atendia eles, né, da região. 14 anos, primeiro carro. Eu com 15 anos, meu pai ia em Curitiba comprar chocolate na fábrica da Saturno. Eu ia junto com ele. Foram inúmeras vezes que eu vinha dirigindo o caminhão, ele do lado. Também sempre trabalhava muito demais, de segunda a sábado, e o dia que mais gostava de trabalhar era sábado, porque sábado ele não tinha concorrente, porque sábado as outras empresas não trabalhavam, então a gente trabalhava mais livre, era o dia da... E assim, né, fui criado dentro do comércio com vendas. Quando eu entrei dentro do mercado, eu trouxe... eu conversei muito com meu pai, né, quando eu estava entrando no mercado, e ele me passou umas orientações assim que foram incríveis. Para você ter uma ideia, à medida que eu fui crescendo com ele dentro do atacado, né, ele nunca deixou que eu fosse trabalhar com ele dentro do caminhão com um tênis novo, ou com uma camisa nova, ou com uma bermuda nova. Porque ele assim, tu tem que entender o seguinte, muitas vezes a gente está lá atendendo aquela mercearia, aquele bar, e o tênis que tu estás usando é maior do que o salário que o cara compra. Tu tens condições para isso daí, né? Mas o que acontece? Então, assim, tu tens que ter a roupa de trabalho. Quando eu fui para entrar no mercado imobiliário, meu pai, cara, foi... Desculpa. Capaz, isso aí. Foi fundamental, porque ele pegou ele assim, pai, eu vou fazer isso, eu quero fazer isso. Ele assim, eu te dou todo apoio. E eu sempre fui o cara que, como eu comecei desde cedo, né, com uma condição financeira boa, eu tive carro de corrida, cara, tudo que posso imaginar. Primeiro jet ski com 16 anos naquela época, cara, não tinha, né? Eu chegava lá na Praia Brava, todo mundo surfando, cheguei com jet ski, os caras olharam assim, os surfistas, não, e era tudo surfista que conhecia, porque meu irmão surfava, né? Sim. Cara, me deram uma camaçada de pau, apanhei dentro da própria cidade, daqui, tu não pode ficar aqui, não sei o quê, então... Atrapalhando o surfista. Meu pai chegou, ele assim, ó, faz o seguinte, Pierre, hoje, tu vem mais cedo, nós vamos ir nos bancos. Daí eu assim, pai, o que tu quer que eu faça? Vai dar o dinheiro para me comprar os imóveis para vender? Ele disse, não, vem, a gente vai nos bancos e depois nós vamos almoçar. Daí meu pai era muito conhecido, ele tinha aplicações em alguns bancos, né? Ele Sim. me levou em 4 bancos, cara. Daí ele assim, ó, sempre todos os bancos que a gente entrar, eu quero que tu preste atenção num todo, depois nós vamos conversar. Cara, visitei os bancos, depois a gente foi almoçar, dele assim... Qual foi a tua percepção dentro dos bancos? Eu disse, em primeiro lugar, todos os bancos que a gente entrou, os gerentes já vêm conversar com o pai, né? Ele assim, agora fora isso. Eu disse, eu vi que existe a maneira, né? As pessoas, todo mundo procura o gerente, tem o caixa, todos eles vestindo roupa social, só que o gerente está mais alinhado. E o caixa, ele também está com uma roupa social, mas não está tão alinhado igual o gerente. Ele assim, ó, bem, eu tenho certeza que você vai ser um sucesso dentro dessa tua nova escolha. Em primeiro lugar, tu és um ótimo vendedor. Problema. O único problema que eu vejo é que tu és muito novo para que eles entendam sobre todo o teu conhecimento. Porque vender um produto, tu só tens que estudar sobre o produto. E como tu és um vendedor bom, tu vais vender esse produto. Isso, Pierre, eu tenho certeza absoluta. Só que tu precisa primeiro, quais são as pessoas que todo mundo sempre acaba tendo uma percepção ou um ponto de vista que aquela pessoa, antes dela abrir a boca, ela já consegue fazer com que as pessoas prestem atenção nos detalhes. São os gerentes bancários. Eu assim, pai, mas como é que eu vou trabalhar vendendo imóvel de terno? Ele assim, primeiro, sempre foi o cara descolado de todos os irmãos. Eu tenho certeza que tu vais achar um jeito, mas o certo é isso daí.
E tu vê só, lá atrás, a percepção do meu pai, a gente trabalhava dentro de um setor que ele não gostava que eu trabalhasse com roupas novas. E antes de eu entrar nesse setor, essa era a percepção dele. Sim. Cara, o que foi minha primeira estratégia? Que a minha primeira estratégia de 2007 a 2010, eu vendi 45 móveis em 36 meses, entrando no mercado imobiliário. Então, lá em 2007, 2010, eu já criei uma história muito forte. Antes de eu entrar, eu entrei em contato com algumas construtoras, marquei reuniões com eles, certo? Fiz uma loucura que quando eu fui falar para o meu pai, eu achei que ele ia... vai me matar, né? Pelo contrário, me apoiou. Na época, eu tinha comprado já um apartamento aqui em Balneário, edifício Las Vegas, apartamento de uma suíte. E o que eu fiz? Tinha os outros carros lá, né? Só que eu queria causar um impacto. Eu vendi o apartamento, janeiro de 2007, e comprei uma Freelander da Land Rover, a primeira Freelander 2. Esperei 8 meses para o carro chegar. Foi o dinheiro do apartamento. Sim. Quando o carro chegou, eu tinha comprado 5 ternos e marquei as reuniões com 30 construtoras em Balneário Camboriú. Das 30 construtoras, eu fui atendido por 22 construtoras. Em todas as construtoras, eu iniciava as conversas da seguinte maneira. Fulano, eu vim aqui para que o senhor possa me explanar um pouco mais sobre o teu produto. Eu vou trabalhar com a venda do teu produto, porém, aqui você coloca da seguinte maneira, 25% de entrada e o saldo em 60 a 70 meses. Isso era o que acontecia no mercado imobiliário em 2007. Ele assim, sim, exato. Falava um pouco sobre o empreendimento, ok. Mas eu vou te trazer um cliente que ele vai dar 50% de entrada e esse cliente ele vai pagar o saldo em 20 parcelas. Paulo, era unânime o que eu vou te falar. A maioria dos construtores, eles falavam o seguinte, esse cliente não existe. Ok, mas para esse cliente que não existe, quais as vantagens que ele vai ter? Depois das 22 reuniões, eu tinha 70 edifícios com 300 apartamentos abaixo do valor de mercado. E eu entrei na imobiliária Perfil Imóveis, ela tinha a maior carteira de locação de Balneário Camboriú. Eu fiquei durante meses pesquisando essa imobiliária. Por que ele era conhecido? Ele comprava a temporada dos clientes. Sim. Então, o que ele alugasse estava bom, né? Daí ele dava uma entrada, depois da temporada ele pagava o restante, e a Perfil Imóveis era muito conhecida. Imobiliária na Avenida Atlântica. Eu entrei na Perfil Imóveis, o primeiro mês eu fiz 7 atendimentos, 4 vendas. No primeiro ano, o meu primeiro ano de venda foram 13 vendas. Desde a primeira venda que eu fechei até as vendas de hoje, eu guardo a cópia de todas as propostas. Eu tenho todas elas, por isso que eu falo com muita exatidão. Né? Já em 2009, eu acabei para a consultora Embreed, 2008, setembro de 2008, eu vendi um dos apartamentos mais caros. Na época, era o Vermont, tinha os frente mar, porém o Vermont era um empreendimento imponente. Isso foi em 2009, na verdade. Eu vendi o Vermont R$1.250.000. E o dono da imobiliária, né, já eu indo para o segundo ano, adentrando já quase o terceiro ano, já os recordes de venda. Eu, depois de um mês trabalhando na imobiliária, ele chegou para mim assim, vem cá, agora para frente tu vai ser o gerente. Eu disse, pô, que top, não sei o que. Dele tinha 5 corretores na locação, 5, e o setor de vendas eu estava sozinho. Eu cheguei para a secretária, a Shirley, assim, Shirley, faz um favor para mim, passa para mim os números de venda que aconteceu até agora. Assim, sim, seu Pierre, né? Eu falei com ela, quando cheguei na mesa, ela já veio com aqueles borrãozinhos de cheque, né? Aqueles que a gente colocava, né? Eu olhei assim, não, mas tem alguma coisa errada? Porque aqui tem 6 imóveis, tem os 4 apartamentos que eu vendi, daí depois tem uma kitnet e uma garagem que vocês venderam. Isso foi tudo que foi vendido em 2006, junto com as minhas vendas. Daí eu entendi por que ele me deu gerência. Por isso que botaram lá. Porque ele era muito forte em locação e vendas não. Cara, em cima disso, chegou 2009, eu vendi esse imóvel, né? E depois de eu ter vendido o imóvel, o seu Garcia chegou para mim, Pierre, tu vais lá no banco receber. Eu disse, pô, cara, a Embreed tinha uma sala dentro do Banco Bradesco que ela pagava lá as comissões. Eu assim, tá bom. Daí convidei meu pai. Cara, e só que nesse meio tempo, né, meu pai já estava ali, né, feliz, porque, pô, estava vendendo. Cara, ele entrou dentro do banco comigo, daí a gente subiu na salinha. Quando o pessoal pegou, né,
Entrou daí 2 pessoas, entrou mais um outro, tinha lá um representante da Embred, que daí eu assinei lá. O cara botou a maquininha para contar, ele ficou olhando assim, muito sério, né? Daí ele assim, por que o seu Garcia não veio, teu patrão não veio? Ele disse, não, pai, essa venda assim, é um dos imóveis mais caros de Balneário Camboriú. Daí ele olhando assim, pô, mas imobiliária ganha, né? E todo mundo assim junto, né? Daí assim, pai, desse valor que o pai tá vendo aí, porque ainda teve uma bonificação, né? A comissão era para ser R$60 mil, eu recebi R$72 mil. Uma bonificação que tinha lá, né? E dos R$72 mil, o seu Garcia falou assim, ó, 52 mil é teu. Porque, Pierre, nós nunca vendemos imóvel aqui, tu está vendendo torta direita, mas eram inúmeras as estratégias, né? Sim. Daí ele chegou, daí eu assim, pai, 52 mil, ele olhou assim, cara, quando nós saímos do banco, meu pai, a gente entrou dentro do carro, né? Ele, cara, ele começou a chorar. Ele assim, tu imagina o seguinte, Pierre, olha só, você virou uma empresa, o teu conhecimento é uma empresa, a tua identidade visual é uma empresa. Tu vê só o pai, eu tenho que manter estoque, eu tenho que manter os funcionários, eu tenho que manter isso, e outra, e é perecível, e estraga, tem validade. Tua única coisa que tu tens que fazer é investir no teu conhecimento. Né? Isso é uma dica aí para os corretores de elite que estão assistindo. Invistam em conhecimento, não, cara, não pode te tirar isso, né? Primeiro, o que começou a acontecer em 2007, só para você ter uma ideia, a minha Freelander foi a primeira Freelander de Santa Catarina. Em Balneário Camboriú não tinha nenhum construtor que tinha Freelander. Eles tinham dinheiro para comprar 20, 30. Então eu chegava com uma Freelander, uma Land Rover, que é a modelo 2, que até hoje é a mesma carroceria, não mudou, né? E chegava de terno. E quando eu abria a boca para começar a conversar, eles viam que eu era muito despachado, né? Cara, quando eu saí dessas reuniões, teve venda que aconteceu, um dos construtores que, se ele estiver escutando, porque sempre quando eu falo as coisas, sempre gera muita polêmica, né? Esse construtor, ele chegou para mim e ele me deu o maior desconto. Cara, a quarta venda foi a venda do imóvel dele. E eu tinha certeza que o cara não ia fazer aquele valor ali. O que eu fiz? Eu peguei dentro da imobiliária, peguei o cliente, a gente ensinou. Eu sempre andei preparado com proposta e eu fazia a impressão do imóvel. Eu trabalho assim desde que eu entrei no mercado imobiliário. A gente saiu, estava lá no imóvel, começamos a conversar ali dentro do carro, que depois eu vou dar uma outra dica aqui, que é uma dica de milhões, hein? Essa dica aqui é uma dica de milhões. Cara, dentro do carro, tá a gente conversando, Paulo, peguei e já fui direto para a construtora. Eu cheguei lá, chamei a secretária, daí assim, estou com uma venda, pagamento à vista lá do imóvel, Piazza Victoria, agora com o construtor já sabe qual que é, né? E uma das famílias mais tradicionais. Peguei, cheguei, eu disse, como está o senhor, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Chave de algum imóvel? Eu disse, não, eu já mostrei o imóvel. Na verdade, eu fechei a venda do imóvel. Fechou a venda do imóvel? Eu disse, sim, esse aqui é um empresário. Ele é lá de... região acima lá de... Cornélio... Como que é? Em cima de... Cornélio... Procópio. Procópio. Cornélio Procópio. Faz um trava-língua. Exato. Daí ele sentou, daí ele já ficou olhando assim bem sério para mim, né? Eu assim, aqui está o cliente, a gente mostrou o imóvel, a proposta está aqui já assinada. E ele ficou olhando bem sério, né? Ele assim, cara... Mas palavra dada é palavra cumprida. E realmente, tu está de parabéns, cara. Primeiro eu achei que tu era só um playboy. Ele falou bem assim. E depois fiz alguns negócios com esse construtor, cara. Daí o cara ficou olhando assim, daí eu assim, o senhor está ganhando, o senhor está ganhando R$200 mil. Porque olha só o que acontece. Esse apartamento que eu falei para ele que eu faria por 550 mil, eu jamais ia fazer por 550 mil. É 750 mil e ponto final. Porque ele já vale uns 900 mil. Só que está fazendo mais ou menos, acho que uns 4 meses atrás, ou 5 meses atrás, ele sentou aqui comigo e eu falei para ele que dentro de todo o decorrer do ano, de todo 2007, o valor seria esse. E o que ele fez? Ele já te trouxe junto, tiracolo.
Né? Não tem nem o que falar. Mas daí ele assim, ó, mas mesmo que você não tivesse, que ele não tivesse vindo junto contigo, eu iria manter, não sei, né? Mas eu acredito que sim, né? Acredito sim. Seu De La Torre. Daí ele assim, Pierre, cara, que incrível. Eu tenho certeza que a tua jornada. Então, em 3 anos, eu vendi 45 imóveis. E de quem que eu vendi os imóveis? Só das construtoras que me atenderam. As que me atenderam quando eu fui lá, entrei em contato. Depois de 2010, eu tive uma abertura muito grande. Antes de eu ir para dentro do ramo imobiliário, né, eu trabalhei muito forte dentro do ramo do entretenimento. A Glam Champanheria, a maior champanheria do Brasil, era minha. Fui eu que abri a Glam em Balneário Camboriú. Né? Então, depois, entre atacados, loja de carro que eu tive, eu sempre gostei muito de toda a noite, né? Eu acabei sendo o primeiro empresário a bocar DJ em São Paulo, trazer para cá. Eu trouxe muito DJ que ficou famoso, Rick Ryan, André Pulse, trocou a primeira vez no Arung, porque fui eu que contratei. E acabei trabalhando para muitos donos. Inclusive, tipo assim, a primeira casa noturna que eu trabalhei junto com o Fabrício Oliveira, meu amigo, prefeito de Balneário Camboriú. Nós trabalhamos 4 anos juntos no Baturité. Então, eu trabalhei do lado do Fabrício no Baturité. Sempre amei, cara, muita noite. Só que à noite não dá para o cara ganhar dinheiro, é bom para o cara fazer festa. Mas eu gostava tanto, e acabei abrindo a champanheria. Essa champanheria, eu tinha um evento que eu fazia toda terça-feira, que ia praticamente todos os empresários de Balneário. E nesse evento, muitas vezes, o Rogério Rosa foi lá. E muitas vezes a gente sentava, conversava, né? Até eu comecei vendendo imóvel para quem? Eu comecei vendendo imóvel, quando eu entrei, para os clientes que compravam os camarotes. Eu tenho cliente que compra comigo desde 2007. Então, eu pegava os clientes que compravam o camarote mais caro, começava a conversar com eles. Cara, sabia que olha só, lutando contra. Sabia que tu gasta 4 meses aqui comigo, cara, a gente compra um imóvel? Os caras falavam assim. E daí, o que acontece, né? Dono de balada, né? E tinha alguns clientes que chegavam, depois ia embora, eu entrava em contato com o pai, com a mãe, pagava. Eu peguei a mãe de um deles, né? A dona Lourdinha, que Deus o tenha, morreu ano passado. E o filho dela, o Xuxa, meu amigo, cheguei para ela e disse, olha, eu vi aqui um apartamento pro Xuxa, posso vender para ele? Disse, menino, o guri não tem dinheiro, quem tem dinheiro sou eu, não sei o quê. Pois é, mas assim, ó, o dinheiro aí de 4 meses aqui em Balneário Camboriú, comprou um apartamento. Cara, por que eu falar isso? Assim, mas esse guri tá gastando muito, né? Eu não sei o quê. Vendi o apartamento. Acabou com a festa dele. Vendi o apartamento. Perdi o amigo durante os meses, porque daí a mãe... Não, agora estão me pagando o apartamento, né? E aí comecei, entendeu? Um pouquinho já antes, né? Então, eu tive alguns imóveis que eu vendi antes mesmo de eu entrar dentro do setor. Cara, entrei dentro do setor, eu tive, assim... nada acontece por acaso, né? Eu sou um cara que eu sou muito criativo. Então, eu fui criando essas estratégias, né? De sentar, conversar com o cliente. E o que aconteceu? O fato de eu ter sentado com esses construtores. Eu sempre, quando eu voltava lá, eu tinha o hábito de ir lá, ficar conversando, tomando café, que eu via muito isso daí no meu pai, né? E eu acabei aprendendo a lidar com a personalidade de cada um deles. Então, já desde lá de trás, cada 3, 4, 5 clientes que eu atendia, eu botava de frente com o construtor, eu sabia exatamente, cara, o trejeito dele. E isso foi uma das coisas mais incríveis quando eu entrei na Embred. Antes de eu entrar na Embred, lá em 2010, eu vendi um imóvel, que agora muita gente vai voltar atrás aí, acabei vendendo um imóvel fevereiro de 2010 pelo Orkut. Pelo Orkut? Daí tinha uma das história eu quero ouvir. Daí tinha uma das construtoras, a Sudovale, do meu amigo Denir, o Wilson, sócio dele, acabei esquecendo, lá da Bravacom, cara. Eu até botava um pessoal para ficar cuidando dos plantões, né? Tinha saído da Perfil Imóveis, e olha só que loucura, eu saí da Perfil Imóveis, eu já tinha vendido 2 imóveis para a Embred. Eu fui na Embred, falei com, na época, o gerente, o George, né? E assim, Jorge, tu faz uma carta de indicação para mim entrar lá na imobiliária More Bem? Ele olhou assim, como assim, Pierre? Tu não trabalha lá? Eu disse, não, eu estou saindo já do perfil, estou cuidando de alguns plantões de venda. Daí tu queres uma carta de indicação minha, então vem trabalhar aqui na Embred, tu já vendeu 2 apartamentos,
Daí eu assim, mas 2 apartamentos, daí não é perfil, cara. Ele assim, mas tu vendeu um dos mais caros da cidade. Isso é perfil, sim. Tu sabe quantas imobiliárias conseguem vender um apartamento desse e outro? E tu sentou com o Rogério Rosa, tu vendeu. Só que o que o pessoal não sabia, eu já conheci o Rogério quando o Rogério frequentava a minha champanheria, né? Mas, e muitas vezes eu conversei com ele lá dentro, ele era muito metódico, chegava o horário X, saía o horário Y, né? Numerologista, um cara com um misticismo inacreditável. Com ele eu aprendi a teoria da física quântica. Ele chegou assim, não, cara, que lá tem o dono da imobiliária, o cara é de Londrina, eu sei que essa imobiliária vende muito produto de Balneário. Era a imobiliária considerada a única imobiliária alto padrão de Balneário Camboriú. Do lado do shopping, uma esquina linda, tudo. E esse cara vendia para muito fazendeiro, né? Daí ele assim, tá, eu vou falar com ele. Daí ele entrou em contato, mas eu não vou fazer uma carta não, porque eu fui até com a carta tudo pronta lá, entendeu? Digitada. Daí ele entrou em contato, tudo. Daí depois de um tempo eu acabei entrando. Eu entrei na Moribem. Dentro da Moribem, em 6 meses, vendi 5 Embred. Daí eu tive mais, né? Só que daí nesse meio tempo, além de eu trabalhar na Moribem, eu cuidava do plantão da Sudovale. Quem eram os plantonistas da Sudovale? Tu não vai acreditar. Eram os da Moribem, não? Não. Eu botei o meu pai, certo? Meu pai daí tinha vendido a empresa, tudo. A babá da minha outra filha, babá mesmo, a babá que cuidava. Botei um outro amigo. Eu botei 4 pessoas. Foi todo mundo. Eu botei 4 pessoas, que daí eu fui lá, eu passei um roteiro para eles e eles tinham que seguir aqui dali. Só que eu vendia bastante, né? E o pessoal, uma vez, né? Daí o Denir, ele chega, me liga, diz, Pierre, vem aqui. Ele diz, cara, como é que tu acha que essa pessoa ali vai conseguir vender? Vai vender. 2 semanas depois, uma venda, né? Mas o que o pessoal fazia? Eles captavam os clientes, me ligavam, eu saía da onde eu estava, tinha que ir lá. E nisso meu pai também fez isso. Acabei fazendo venda para ele. E uma das vendas da Sudovale, eles pegaram um apartamento que se chama no edifício Amazonas, na rua 1001. Nós estávamos cuidando do plantão de vendas do Aquarela, que é na mesma rua, rua 1001, a rua do Correio. Eu peguei, meu pai pegou, fez o atendimento, vendi para a dona do Saldiana, lá de Itajaí. Meu pai começou a atender, depois, vem aqui que tem uma senhora aqui que, olha, eu acho que essa mulher aqui é dona de toda a cidade de Itajaí. Fui lá, atendi, pegamos um apartamento, avaliei para o Denir, e daí o que acontece? Foi a primeira responsabilidade que um consultor chegou para mim assim e me botou na parede. Ele pegou, a gente fechamos o negócio tudo. Ele chegou para mim, a mulher virou as costas. Ele assim, ó, tu falou que o apartamento, acho que era 290 mil. Tu falou que o apartamento é 290 mil. Né? Era mais ou menos isso, porque o apartamento que nós vendemos era 890 e o outro apartamento... 290 mil, é isso, Piade? Sim, aqui, é na mesma rua do prédio. Então é o seguinte, você vai ter que trazer esse valor para dentro, deduzindo a comissão. É tua responsabilidade. Se tu não vender o apartamento, em cima das outras vendas que tu fizer, enquanto tu não vender, eu vou reter a comissão. Cara, quando ele falou que dali, assim, puta que pariu, né, cara? Caramba! Então, tá, né? Daí o que eu fiz? As ideias, né? Orkut, máquina digital. Na 2010 tinha aqueles telefones que só tocava musiquinha, tu via a televisão, tu conseguia conectar a televisão, tudo, né? Mas não tinha isso da interação com a mídia digital, telefone. Eu fui lá, tirei as fotos tudo com a câmera digital, cara, fiz o trabalho, tirei 300 vezes foto e publiquei. Fiz uma publicação no Orkut, né? E o que acontece? Entrou uma senhora, uma mulher em contato, querendo comprar o imóvel de um cara de Curitiba. E a venda foi ainda muito mais... eu acho que, tipo assim, a venda ela trouxe uma notariedade muito grande para essa história. Por quê? Daí eu peguei ela assim, não, meu pai tem terraplenagem, eu vou começar a fazer medicina e é para mim o apartamento. Então sou eu que estou vendo. O senhor pode vir aqui conversar com meu pai em Curitiba? Eu assim, posso. Esse imóvel é de quem? Eu disse, da construtora, assim. Então, pode trazer toda a documentação. Bem, tá. Falei pro Denilson, saí daqui e fui para Curitiba. Cheguei lá, atendeu o senhor, 3 horas esperando. Daqui a pouco chega o cara, muito querido, educado, mas eu vi que o cara não estava bem. Sim. 2 dias antes de eu ir, o cara ele teve um princípio de infarto. Certo? Cheguei lá, ele falando comigo, daí
o braço todo parado, não sei o quê. Minha filha, ela pediu para o senhor vir porque ela gostou de um apartamento, assim, ó. A minha proposta, eu pago 10 parcelas de 29 mil. Quando eu acabar de pagar, eu vou lá para ver o apartamento. Boa. Minha filha disse que viu as coisas tudo, não sei o quê, daí o cara saiu, daí ela assim, não, vem cá. Daí botou dentro do carro dele lá uma pessoa dirigindo, né? Na época, eu estava casado, estava com a minha ex-mulher, ela ficou olhando assim, ela disse, não, vai, vou ficar esperando aqui. Daí nisso o cara disse assim, ó, isso aqui é nosso, isso aqui é nosso, isso aqui é nosso, isso aqui é nosso, lá na região de Curitibano, um monte de... Chegamos no cartório, o pessoal, tudo cartório veio, né? Ô, seu Zé, não sei o quê, qual é a área que o senhor trouxe agora para a gente documentar? Ele assim, não, comprei um apartamento para minha filha lá em Balneário, porque ela passou na minha... pois é, cara, todo mundo conhecia ele. Falaram o nome da filha, e eu olhando aqui dali, né? Ele assim, eu preciso assinar o documento aí pro menino aí. Que o menino veio, eu estou fazendo aí um pagamento, eu tenho o recibo aí que ele vai me dar, não sei o quê. Daí ela assim, mas o senhor já entrou em contato com a consultora? Ele disse, não, a minha filha, isso daí ela já entrou em contato, já vai fazer o pagamento. Só que eu saí daqui de Balneário para fazer uma venda, para fazer um atendimento, não era venda. Né? E cheguei lá, virou a venda, né? Daí liguei pro Daniel, o cara tá fazendo um depósito de 29 mil. Ele assim, não seja louco de tu vender um apartamento com 29 mil. Eu assim, não, só preciso da conta para fazer o depósito, é um sinal de arras, não sei o que. Ele disse, tá bom então. Daí quando eu cheguei na Sudovalho, ele disse, em 10 parcelas, tá aqui. Só fiz um negócio de punho lá no cartório, daí o pessoal do cartório ficaram de testemunha para ele. Tu sabe como é que o cara assinou? O cara assinava com a direita. O cara assinou com o polegar. Assinou com o polegar. Daí ele assim, o que é isso aqui? O Daniel, eu disse, mas tá reconhecido firma. Quem é que vai reconhecer firma de um polegar? Porque se o cara é analfabeto, como é que o cara vai reconhecer firma? Daí eu expliquei toda a situação. E mesmo assim o cara comprou, disse, comprou. Daí daqui a pouco... Demorou uma hora, o Denis voltou para falar comigo. Disse, não, é uma empresa muito conhecida lá, tudo. Acabamos de ligar agora. Eu fui para o atendimento, voltei e era uma venda que não era para ter acontecido. Só que daí o que o Denis fez? Vou chamar o pessoal do Cresci, Pierre, tu vai dar uma entrevista aqui, porque isso daí tem que... E na época saiu uma matéria. Virou uma história, né? Virou uma história. Cara, depois disso, certo? Acabei entrando na Moribem, vendi lá, depois a Embred me chamou, fui para dentro da Embred. Fiquei 17 meses, 17 vendas, tenho todas elas. Saí da Embred, fui para dentro da FG, convidado pela própria FG. Dentro da FG, 23 meses, 35 vendas. Muitas das ações que ficaram eternizadas dentro do mercado imobiliário, eu criei. Em 2013, eu entrava nas obras da FG, filmava. Entrei com 13 vídeos na rede televisiva. Filmando, falando, eu entrevistando o engenheiro da obra, eu tenho os vídeos tudo da fundação do Infinity Coast, né? E em cima disso eu fui criando uma narrativa, criando uma história. Em 2013, quando a FG contratou a Sharon Stone, eles entraram daí com outdoor em todo o Brasil e vídeos na rede televisiva. Eu conversando com o pessoal lá de marketing, eles está aí a matéria física. Essa matéria física nós vamos fazer daqui a 3 meses. O que eu fiz? Eu peguei uma matéria, eu redigi sobre IDH, TIR, e principalmente sobre a importância de uma identidade visual para dentro desse setor, uma página inteira, e na outra página eu botei exatamente a imagem que estava em todos os outdoors rodando da Sharon Stone do Brasil, certo? E daí eu publiquei em 12 revistas. Isso daí. Já em 2013, já dentro da FG, 2012 para 2013 eu tinha ganhado alguns prêmios. Um dos prêmios eu vendi um carro zero e investi tudo isso em publicidade. 6 meses depois eu entrei com os vídeos na rede televisiva, passava na Manchete e passava na RBS TV, num horário que ninguém assistia. Só que eu pegava o link do vídeo e eu pegava aquele vídeo, eu encaminhava para o cliente por e-mail, 2013, sim. Certo? Cara, isso 2014, quando eu saí de dentro da FG, eu saí em maio, dentro da FG, de janeiro a maio, 9 vendas. Em 2014, de maio ao final do ano, eu fiz a minha venda de número 29. O ano que eu mais vendi, 2014, 29 vendas. 2014, sem escritório. 2015, daí eu abro o meu primeiro escritório físico.
E daí, por que PR, consultor executivo? Porque o PR, de 2007 a 2014, eu já tinha criado uma história incrível dentro da cidade. Eu era o cara que eu estava atendendo os clientes com aeronave, criando ações de encantamentos. Tu vê, as ações de encantamento que eu tenho são realmente, assim, muito diferentes. Em 2014, eu fiz uma das vendas mais emblemáticas, que foi para um gerente comercial, dia 24 de dezembro. Daí, voltando, eu tenho muita venda de Natal e dias de chuva. Eu criei um bordão, dia de chuva é dia de vender imóvel. Eu tenho muitas vendas dia de chuva. Pierre, eu vi que tem muita história para contar, nós queremos te trazer de novo. Nosso tempo já se estourou, mas eu tô aqui encantado ouvindo, tem muita história. E temos que marcar para vir de novo, né? Para ouvir um pouco mais disso e ensinar esses nossos corretores de elite aí. Exato. Muito conteúdo. Então, prometo que sigam ele, tá aqui aqui embaixo está aqui o Instagram dele, então dá para vocês seguirem, aprender muita história, tirar dúvida, e nós vamos marcar uma live aqui também com ele para a gente poder falar um pouquinho mais e aprender bastante. Olha que algumas lives que eu tenho feito, eu já fiz live meia-noite de que entrou mais de 1.000 pessoas, os consultores tudo. Muito conteúdo. Assim que eu cheguei, eu vi umas frases lá embaixo, porque desde que eu entrei, né, eu sempre tive a teoria da física quântica, né? Eu quero, eu posso, eu consigo, eu realizo. São determinantes e estão atrelados a fé, foco, força e muita determinação. Se você pode sonhar, você pode realizar. Quando eu falo muitas vezes, cada um cria a sua própria realidade, é que nós temos a condição de criar uma realidade, e essa realidade ela pode mudar não somente o nosso futuro, mas como o futuro das outras pessoas e principalmente o futuro dos entes queridos. Então isso é o que tem a maior, no meu ponto de vista, é o maior peso de tudo, né? É que nem, nos dias de hoje a gente não pode mais nem falar foguete não dá ré, né? O Elon Musk, né? Ele criou a ré no foguete, né? Foguete dá ré, sim, senhor. Então, isso é o poder de alguém que, muitas vezes, né? Se alguém chegar para você e falar que você não pode e você não é capaz, imagine, né? Uma das histórias que eu te contei antes, que nós não estávamos gravando. Lá atrás, de 2013, quando eu falei sobre uma ação que eu iria criar, me chamaram de retardado, em janeiro de 2013. Final do ano eu ganhei todos os prêmios, né? Se eu tivesse tomado aquilo dali como, cara, pronto, o cara tirou o meu chão. Eu vou criar uma ação que o cara me chamou de retardado. No final do ano, além de eu ter ganho todos os prêmios, ele teve que subir no palanque e segurar os prêmios que eu ganhei. Imagina, temos muito para aprender. E assim nós nos despedimos mais com a promessa de voltar mais um episódio aqui com o Pierre. Pierre, obrigado por ter vindo. Valentina, também obrigado. E vamos esperar o próximo episódio. Com certeza. Obrigado.